Olá! Vamos dar um tempinho aqui antes do meu convidado entrar. Um frio aqui em São Paulo, gente. Não sei aonde vocês estão, mas aqui tá, olha, caiu a temperatura bonito. Espero que entre alguém do Mato Grosso, porque hoje eu fiquei torcendo para que tivesse caído uma chuvinha também lá no Pantanal. Então, se entrar alguém aí do Mato Grosso, conta pra gente, tá? Bom, temos mais aqui um minuto. Enquanto isso, as pessoas vão se acomodando, vão se preparando. Hoje estou transmitindo, laivando do meu Insta, diretamente aqui do meu escritório, porque o meu convidado é uma pessoa extremamente especial e o nosso papo é super importante, então eu preciso da ajuda da minha cola, entendeu? Que já tá aqui na mão, prontíssima. Si, que legal que você entrou. Você vai gostar dessa live. Ai, galera, que legal. Ó, se vocês são preocupados também com o meio ambiente, acham que podem fazer o mínimo para ajudar o tal, muito importante que vocês fiquem nesse papo, tá? Hoje eu vou conversar com alguém que cuida, que preserva e que sabe falar muito bem sobre esse tema. Bom, 8h30 em ponto. Hoje eu estou aqui, linda, maravilhosa, com a minha linha de maquiagens Mary Kay, patrocinada pela Nercy, uma das diretoras da Mary Kay Brasil. Um beijo. Se você ainda não tem a sua consultora, busque. No descritivo dessa live eu vou deixar o contato da Nercy. Entre em contato com ela que tem muita coisa bacana. Olha aí meu batom, que lindo. Olha lá, gente. Agradecimentos feitos, aqui está o meu convidado. Opa, opa, aqui. Ai, essa entrada, esta aparição desse garoto. Obrigada, prima. Gata você. Tadã! Viva a primavera! Viva o dia da árvore que foi ontem, viva o meio ambiente e viva você, Totito, que não posso chamá-lo assim hoje. Para quem não sabe, o Otto é um primo, amor da minha vida. Eu ensinei ele a andar, sim, senhoras e senhores. E hoje ele é o doutor Otto Garcia de Arruda, engenheiro agrônomo responsável pelo viveiro lá em Rio Preto e uma pessoa gabaritadíssima para falar sobre esse tema comigo. Salve, Otto! Manda aí seu oi pra galera, tudo bem? Olá, pessoal. Uma boa noite a todos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, né? Só assim para a gente ter encontro de família, né, Milá? Pois é, tá Olha que legal, nossos primos, nossos tios, nossos amigos, É isso mesmo, tá certíssimo, tá certíssimo. né? Pessoal aqui de Rio Preto, nossos amigos, nossas pessoas queridas, né? Um grande beijo. Você tá linda, Milá, seu cabelo tá maravilhoso. Gostou? Gostei, gostei. Para te receber aqui no Laivando, com toda a pompa que você merece. Obrigado, obrigado. Espero Bom, atender as vamos lá, expectativas aí. vamos começar o nosso papo aqui. O que está acontecendo no mundo, hein? O que está acontecendo com o meio ambiente? Tá tudo muito doido, é fogo, é seca, é árvore que cai, a natureza deve estar super brava com a humanidade, né? O que você acha? Olha, com certeza, né? Eu acredito que independente de qualquer religião que as pessoas tenham, a gente acredita que a base de muitas religiões é que é a lei do retorno, né? Eu acho que tudo o que a gente vem fazendo de errado, isso vem voltando para a gente, né? Mas eu não diria que o mundo está bravo com a gente, né? Eu diria que o mundo está desequilibrado, né? Que o mundo está um pouquinho em estágio febril, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, e aí Mas, assim, o mundo estando nesse estágio febril, isso justifica o que está acontecendo, né? Por exemplo, dá para afirmar com a certeza que dá para afirmar com certeza a causa desses incêndios, por exemplo, que são hoje a grande preocupação do meio ambiente, esses incêndios no Pantanal, na Amazônia, mais no começo do ano, falando um pouco do exterior na Califórnia também, e aí Rio Preto, que é a sua terra, né? Dá para a gente afirmar a causa desses incêndios? Dá para a gente ter certeza de algo?
Olha, a gente entra numa questão bastante complexa, né, que a gente pode discutir, né? Primeiro, né, existem várias linhas de pesquisa, enquanto alguns pesquisadores acham que o homem é diretamente responsável por tudo que a gente vem passando, né, principalmente pelo efeito estufa. Já existem algumas linhas de estudo que eles acham que isso é um processo natural, que esse aquecimento da Terra é natural. E eu, né, na minha opinião, eu acho que o ser humano ele é um catalisador. Se ele não é um responsável direto por tudo isso que está acontecendo, eu acho sim que o ser humano ele está dando esse empurrãozinho para que esse processo seja cada vez mais rápido, né? A gente nota que tudo na natureza, Milá, é um ciclo, né? Tudo começa e tudo termina. E na natureza, todos os ciclos eles estão interligados. E a partir do momento que a gente começa a alterar esses ciclos e que esse movimento, né, redondo não se fecha mais, alguma coisa começa a dar errado. Alguma coisa perde a linha, né? Há um exemplo do efeito estufa, né? O que o efeito estufa é resultante? O efeito estufa ele em síntese, né? Ele é o excesso de emissão de gases, ele aumenta o teor de carbono orgânico da atmosfera, né? E esse carbono ele faz no planeta Terra como se fosse um cobertor. Então, as luzes do Sol, os raios ultravioleta, entram na Terra, só que acontece, normalmente esses raios se refletem. Só que quando está com esse excesso de carbono, esse efeito cobertor, ele entra e não sai. E é claro que igualzinho uma estufa. Por isso que é chamado de efeito estufa. E isso vem causando elevação da temperatura da Terra, né? E pouquíssimos graus, meio grau, 1 grau, que seja, que ocorre no planeta Terra, os efeitos são catastróficos, que são exatamente o que está acontecendo agora, né? Estiagem extremas, né? Então, qual são os efeitos estufa? São estiagens cada vez mais extremas e mais longas, climas secos absurdos, períodos chuvosos, né? Chuvas torrenciais, né? Queimadas, né? Fatos como a gente vem acontecendo na Amazônia. Então, tudo isso reflete, né, o que eu estou comentando, esse estado febril, essas alterações climáticas que vem ocorrendo no nosso planeta, né? E isso influencia diretamente na vida da natureza, da fauna, da flora, e isso transmite para a gente, muitas vezes, em formas de doenças e entre outras causas bem prejudiciais a nós humanos, né? Nossa, com certeza, né? Vamos pegar aqui um exemplo vou demonstrar um exemplo dessa ligação, né? E desse efeito nas nossas vidas, né? Por exemplo, a gente está vindo aí na mídia o caso do incêndio no Pantanal, né? Uhum. O Pantanal é um bioma, né? É a maior área úmida tropical do mundo, né? Não existe aquela vegetação, aqueles animais que existem lá, são únicos. 20% dele, esse ano, já foi queimado, né? São 3 milhões de hectares queimados. Só para você ter uma ideia, né? Não sei se todos que estão assistindo aí são paulistanos, uma área proporcional a 19 vezes o tamanho da capital de São Paulo já foi queimada, né? Deus. Por quê? É resultante, né, de um ano mais seco da história recente do Pantanal. E por que lá está seco? Né? Por que o Pantanal está pegando fogo? Porque todo ano, o que é o Pantanal? O Pantanal é um pântano, é um lugar alagado, né? E esse ano foi o ano mais seco e menos chuvoso da história do Pantanal. O que aconteceu? Na época da chuva, a bacia do Alto do Paraguai, ela enche, o rio enche, transborda e alaga o Pantanal. Como não vem chovido lá, por uma série de fatores que a gente pode comentar até aí em sequência, o Pantanal não alagou, o Pantanal secou. O que acontece? O Pantanal secou, o Pantanal pegou fogo, né? E a gente tem notado que no Pantanal, 40% menor de chuva ocorreu esse ano. Aí agora, olha como uma coisa puxa a outra, Milá. Por que não choveu? Por que o Pantanal pegou fogo? Porque não choveu. E por que não choveu? Olha que fato maluco, como tudo está ligado.
por causa do desmatamento da Mata Atlântica. Olha por quê? Olha que coisa, né? Existem, acredito que vocês já ouviram falar aí, nos rios voadores. O que é o rio voador? Toda a floresta, né, a da Mata Atlântica, né, desculpa, toda a floresta amazônica, ela transpira muita água, ela libera muita água. As árvores estão constantemente no seu processo fotossintético e estão borrifando água para o meio ambiente. Essa água na floresta amazônica sobe, evapora e formam-se os chamados rios voadores. Esses rios voadores passam pela Amazônia, batem na Cordilheira dos Andes, dão a volta e chove no Pantanal. Devido ao aumento do desmatamento da Amazônia, o volume desses rios voadores diminuiu mais de 40%. Então, não choveu do Pantanal, o Pantanal não alagou e o Pantanal pegou fogo. Então, isso que eu comentei, tudo faz parte de um ciclo na natureza muito louco e muito perfeito. E a partir do momento que a gente altera de alguma forma, que a gente tem a nossa contribuiçãozinha ali, a gente destrói tudo pela frente. E esses rios voadores também não aconteceriam por causa de um outro fator lá atrás, que também não aconteceria por causa de um outro fator pré-acontecido e assim sucessivamente, né? Então, tá tudo conectado, né, na natureza. Tá tudo conectado. Por quê, né? Tá tudo conectado. Eu não sei se tiver algum pesquisador aí participando também, né? Eu tento explicar do jeito que eu entendo, né? Mas na natureza ela é perfeita, né? Ela está completamente interligada. E olha que fato, né? A gente está tendo a pior catástrofe do Pantanal por causa de seca, porque o clima tá maluco, por causa do desmatamento da Amazônia, né? E a gente vem falar que isso não é relevante, né? Isso é um absurdo, né? Isso é pesquisa, isso é ciência, né? Isso não é política, não é demagogia, né? Isso é a realidade que vem acontecendo. Ó, Tom, eu sei que você não gosta de falar de política, nem eu, mas assim, a política nesse caso dos incêndios só bota mais lenha na fogueira, literalmente, né? Nossa, com certeza, né? A mídia ataca muito, né? A gente tem aí os nossos órgãos ambientais que acabam sendo muito omissos, né? Em vez de, por exemplo, ocorrer uma intensificação, por exemplo, nos estudos, nos trabalhos maravilhosos que o INPE faz, acabam falando que o INPE está mentindo e demitem o diretor do INPE, né? Houve uma demissão, uma redução absurda no quadro efetivo da Embrapa esse ano, ou seja, a pesquisa de produção, a maior fonte de pesquisa de inteligência agrícola no Brasil vai ser dizimada esse ano. Os fiscais do IBAMA, né? A gente vê na televisão o estado deplorável que o pessoal tá. Ou seja, não tá dizendo desmate à vontade, mas pelos atos, pelo que está acontecendo, pelas entrelinhas está se dizendo isso, né? A complicado. Lechu aqui, que é super defensora do meio ambiente, ela disse uma coisa que é muito interessante. Se algo está fora de equilíbrio, tudo é afetado. Assim é na natureza e assim é na gente, né? Se a gente nunca está bem se algo está fora de lugar. Então, a natureza nada mais é do que um reflexo de como a gente vive também, né? A nossa vida. Tom, o que a gente pode fazer? A gente tem algo que a gente pode fazer para prevenir esses incêndios, por exemplo, que ocorram esses incêndios, com exceção desse processo, desses fenômenos naturais? Tem alguma coisa que nós possamos fazer? Milá, uma das grandes pilares, né, os incêndios ocorreram porque o rio Pantanal está seco, né? Mas, exceto um fenômeno climático que ocorra um raio e pegue fogo, 99% dos incêndios são provocados pelo homem, tá? Falta de conscientização, né? Principalmente eu estava pesquisando, né? Por exemplo, o desmatamento na Amazônia absurdamente a necessidade de aumentar a área produtiva, né? O pessoal não entende a importância vital que a floresta amazônica tem para o mundo, né? No caso do Pantanal, por exemplo, em vez do pessoal fazer uma correção do solo, aplicar fazer uma adubação, fazer uma rotação de cultura,
a prática do fogo é amplamente utilizada lá. Então, o que acontece? Se o pasto, às vezes, está com muito sujo, nascem muitas plantas daninhas, o que o fazendeiro costuma fazer? Ateia fogo para fazer o controle, né? Então, ou seja, é uma completa falta de consciência. E como nós estamos num ano, né, que a tendência é que os fenômenos fiquem cada vez mais extremos, ou seja, invernos secos e frios, verões chuvosos e quentes. O pessoal, quando inventa de tacar um fogo no quintal, não só o fazendeiro, né, como aquela tiazinha que tem um sítio que junta as folhas embaixo do pé de manga e ateia fogo. Um vento que espalha, isso é incontrolável, né? Imagina um rancho que está do lado de um canavial, né? Então, é extremamente ligado à falta de conscientização. A pessoa acha que tacar um fogo é simples, resolve o problema, mas a gente precisa estar atento a isso, né? Precisamos ficar muito ligados a isso, falta de trabalhos de extensão rural, para que as pessoas, que os produtores entendam isso, como isso acontece aqui na área urbana também, trabalhos, né, das secretarias em si, notificando as pessoas, fiscalização em relação à queimada, né? E sem conta, imagina a queimada aqui em área urbana, né? A quantidade de problemas respiratórios que ocasionam, né? A gente nota aqui nos postinhos de saúde, nessa época do ano, lotados de pessoas fazendo inalação, né? Aí agora a pessoa tem que dividir. Às vezes ela vai no postinho de saúde para fazer inalação porque ela está com o pulmão cheio por causa da fumaça e volta para casa com Covid, né? Olha como é que tá essa situação. É uma loucura. Agora você vê, né, que coisa louca. A gente, assim, não sei, acho que talvez quem vive em cidade grande e às vezes você não tem tanto contato com essa educação ambiental, a gente pensa, como que uma simples faísquinha pode causar um incêndio com uma dimensão dessa do Pantanal, da própria Amazônia, entre outros. Mas né? Por isso que a gente tem que ficar ligado nessa coisa dos balões, jogar bituca de cigarro em parques, em áreas secas e tal. Então, o importante, eu assisti uma live sua esses dias, é que eu aprendi tanta coisa, porque qualquer coisa muito pequena pode causar um prejuízo muito grande para a natureza, né? Agora, Nossa, uma coisa assim, que a gente está vivendo nesse mundo onde cada vez mais as coisas estão sendo destruídas e tal. Às vezes eu fico pensando e refletindo que, assim, a gente hoje, é como você disse, né? O cara vê lá uma área, ele já quer fazer um pasto, então ele já vai, já queima, já desmata tudo. E se a gente olhar pela parte da fauna, né? Hoje as baleias mortas valem mais do que a baleia viva. Os animais em extinção têm um valor, sabe? Isso tudo está meio descabido, né? Você acha que, assim, esse mundo para a próxima geração, se a gente não melhorar isso em 20 anos, vai ser tipo um filme totalmente distópico de terror, né? A gente pode afirmar isso tranquilamente. Podemos afirmar sim, né? Como a gente estava discutindo até na pergunta anterior, se o homem é ligado, faz parte do processo, então, como é que a gente pode dizer que não? Se a gente vê que o ser humano mata um rinoceronte inteiro para tirar o chifre. Pois é. Mata um elefante para tirar o marfim. Captura um tubarão, arranca o rabo do coitado para fazer a barbatana de tubarão lá da China e solta o bicho agonizando de volta na água. Gente, nós estamos evoluindo, né, para um extermínio, né? A gente vem notado que essa nova geração, né, essa geração que o pessoal chama de millennials, o pessoal está depositando muita fé nela, que é uma pessoal mais ligado, mais globalizado, mais antenado. A gente nota que melhorou-se muitas coisas, né? A ação aí da OMS, da ONU. A gente tem notado, principalmente aqui no Brasil, né? Aos trancos e barrancos, as áreas rurais têm restaurado suas APPs, né? Diminuído muito o tráfico de animais, mas ainda acontece. Mas tudo isso tende a evoluir para um desastre maior, né? Uma queimada de uma floresta, por exemplo, né? O que acontece? Numa floresta, toda a energia, toda a força, todos os nutrientes
estão presentes nas árvores. A partir do momento que a gente corta as árvores e leva essas árvores embora ou queima, o que a gente está fazendo? A gente está exportando toda a riqueza que existia ali, toda a vida. E o que acontece? É a desertificação, porque o solo da floresta amazônica é um solo pobre, porque tudo que tinha que ter de vida, de nutriente, está nas plantas. Então, a partir do momento que a gente queima, leva embora, o indivíduo tem uma ou duas safras muito boas, porque aquela cinza, ele transformou tudo que tinha na árvore em cinza. Então, ocorre uma liberação muito rápida de nutrientes, mas isso por 1 ou 2 anos. A tendência da Amazônia, com o desmatamento, é virar deserto. Então, assim, nós estamos evoluindo para um processo que pode vir a ser irreversível, né? Eu estava lendo hoje aí que houve uma calota polar gigantesca que se desprendeu também, né? Que isso pode causar efeitos climáticos, elevação do nível do oceano, os animais que vivem lá não vão ter mais onde se reproduzir. Então é isso, esse efeito cascata, se a gente não quebrar esse ciclo vicioso, podemos levar à extinção, uma extinção em massa das espécies e a nossa também. Gente, se não fosse o Otton falando dessa forma, eu sou daquelas que acha que tem coisa que só acontece em filme, né? Mas é verdade, isso faz muito sentido. E o Danilo Costa escreveu aqui o Dilema das Redes. Sim, Danilo, eu trouxe essa questão desse documentário da Netflix, que chama O Dilema das Redes. Quem não assistiu, assiste, vale muito a pena. Porque se a gente pudesse usar as redes sociais de uma maneira saudável, ajudando, informando, dessa forma didática que o Otton está fazendo aqui nessa live com a gente hoje, eu acho que tudo seria mais fácil, toda essa educação seria mais embutida nas crianças desde a pré-escola e talvez a gente não tivesse que lidar com esse tipo de situação, né? De desmatamento, de acabar com a natureza. O que você está dizendo aí, jamais eu ia pensar que o solo da Amazônia é um solo pobre e que os nutrientes estão todos nas árvores. Gente, por favor, né? Assim, vamos entender esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. O que é isso? A gente está acabando com o nosso próprio mundo, né? Exatamente, né? Para onde a gente vai, né? A gente tem que entender aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, né? Nós não vamos conseguir comer dinheiro. Então, a tendência a gente sabe que nosso planeta, a população cresce, né, de uma maneira exponencial, e nós não podemos também virar as costas para isso, que nós temos que voltar a viver em tribos, né? Mas existe um meio termo, a gente tem que buscar essa conciliação entre o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável, né? Isso é a sustentabilidade, né? A gente precisa realmente encontrar esse equilíbrio e preservar a natureza, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente gosta de ver o coelhinho correndo no campo. É porque se isso acabar, nós vamos ser os próximos, né? Nós temos que pensar na nossa espécie para se preservar, a gente precisa preservar o planeta. Não tem jeito. Nós só temos esse planeta. Só, né? Não dá pra ir para Tatooine, para Naboo, para os planetas lá da galáxia de Star Wars. Temos esse, vamos cuidar desse, ouve o que ele tá falando, galera, e passa para frente. Otton, quando eu era criança, no colégio, eu lembro que no Dia da Árvore, a gente se reunia e todo mundo plantava uma árvore junto na escola. E depois disso a gente nunca mais voltava. Eu não tenho essa memória de voltar e ver, que tamanho que tá minha árvore, nananã, nananã. Como é que é hoje nas escolas? Ainda é, porque talvez eu sei que você está desenvolvendo um trabalho novo no seu viveiro em Rio Preto e que eu acho sensacional. Talvez esteja acontecendo em outras escolas. Conta pra galera que tá aí pra gente como é que você tem feito quando alguma escola te aborda pedindo esse tipo de ação. Bom, aqui a Secretaria do Meio Ambiente, né, aqui de São José do Rio Preto, já faz alguns anos que nós estamos tentando tomar uma postura um pouco mais sustentável, né? Por exemplo, ontem foi o Dia da Árvore, né, e a nossa secretaria recebeu dezenas de ofícios pedindo, olha, doa 100 mudinhas, 400 mudinhas para a gente doar para os nossos alunos, né?
Aí a gente fala para a professora ou para a diretora, e aí? E se eu te der essa muda? O que, que ele vai fazer? O aluninho, com certeza, ai, que legal, que feliz, vou levar para casa e dar para minha mãe. A sua mãe vai colocar isso daí num cantinho lá, por umas 2 semanas ela vai lembrar de molhar, depois vai acabar. Se isso ela vai morrer. Né, Otton? Se ela plantar. Se ela plantar. E se ela plantar, muitas vezes ela vai pegar aquela muda, que ela nem sabe do que é, vai plantar na praça, vai plantar no condomínio. Às vezes essa árvore, se vir a crescer, pode vir, às vezes, a atrapalhar alguma coisa, a obstruir um semáforo, alguma coisa. Então é muito mais interessante, né, a gente fazer ações ambientais pensadas. Bom, vamos reunir os alunos, vamos, por exemplo, vamos lá na escola dessas crianças, vamos plantar escolher dentro, vamos fazer um laudo junto com os alunos, determinar quais são os pontos ótimos dessa escola, que falta sombra, que os alunos reclamam que no recreio é quente. Vamos plantar uma árvore naquele local junto com eles e vamos todos dividir as turmas, né? Para que todo dia uma turma seja encarregada a cuidar daquela árvore, a mudar a estaca, né? A estar acompanhando o desenvolvimento dessa árvore. Porque quando a criança, você planta uma árvore, ela não faz parte, na hora do recreio ela é a primeira lá e cortar um galinho, né? Para vir quebrar, né? Então a gente precisa mais de ações menos populistas, né? E mais desenvolvimentistas, para que as crianças tenham essa ideia que não adianta você plantar a árvore no dia da árvore e nunca mais voltar lá. Você precisa ver essa árvore crescer, né? Então, hoje em dia, a gente prefere, né, que uma pessoa, né, plante 2 mudas na frente da sua casa e cuide, você vai garantir que essas mudas desenvolvam. Se a pessoa fizer um evento, plantar 200 árvores e nunca mais voltar, ela vai ter matado 200 mudas. Então, acaba sendo, às vezes, nessa época do ano, tem muitas dessas ações, a gente ganha mudinha no... Se for para fazer, faz, mas dou uma mudinha de manjericão, de tomilho, pelo menos a pessoa ainda vai comer ali, planta num vasinho dentro de casa. Mas muda de árvore, eu acho que não é bem legal. A árvore precisa ser cuidada. Existem uma série de cuidados e precisa ser, principalmente, muito bem planejada onde você faz esses plantios. Não pode plantar árvore em qualquer lugar. Claro, senão a gente vai ver... Vai plantar uma árvore na frente do seu prédio, daqui a pouco cresce uma coisa, quebra tudo, a entrada a calçada, o asfalto. Né? A gente tem que ter noção, tem que ter um planejamento, né? Saber o que a gente está fazendo. Exatamente. E a mesma imprensa que está nessa época agora, que a gente lê no jornal falando que está seco, que a culpa é que não tem árvore, é a mesma imprensa que, quando chega aí em dezembro, dá aquelas chuvas torrenciais aí em São Paulo, derrubam todas as árvores e falam que as árvores são os vilões. Que caiu uma árvore, que a árvore estava podre, que a culpa é da árvore. Aí todo mundo fica louco para cortar as árvores. Então a gente tem que saber filtrar também. As árvores não são culpadas, né? Elas são, quando mal manejadas, quando mal plantadas ou mal conduzidas, essas árvores possuem, né, o que a gente chama de um potencial de risco muito grande. Porque elas sempre pagam o pato, né? Você sabe que aqui mesmo, na minha rua, há uns 2 anos atrás, eles cortaram várias árvores por conta de fiação, essas fiações antigas, todas subterrâneas. Elas vão enrolando, daí cai a internet, cai a TV a cabo das casas, aí vamos tirar as árvores. Então, as árvores são as primeiras a sofrer as consequências, né? As árvores sempre são as primeiras, porque eu acho que ainda é muito barato cortar uma árvore, só pode ser. Porque se está causando algum problema num semáforo, corta a árvore e não muda o semáforo. Se a rua está muito escura, corta-se a árvore e não muda-se a iluminação. Se o pessoal está reclamando que a rua está muito violenta, que está sendo mal frequentada, que tem pessoas à noite usando drogas embaixo da sua árvore, em vez de você chamar a polícia ou indicar um assistente social para essa pessoa, corta a árvore, olha como é fácil, né? E a árvore sempre paga o pato mesmo, infelizmente. A gente questiona muitas vezes as concessionárias de energia, porque se for adaptado para uma rede subterrânea, ou aquela rede compacta, onde os fios são isolados individualmente, existe um convívio, uma harmonia perfeita com a árvore, mas isso custa caro, né? E as concessionárias de energia
visam o lucro, infelizmente. E é mais fácil cortar a árvore ou fazer aquelas podem ver horrível, né? Que a árvore fica assim, parecendo a cabeça do Bozo, né? Do Krusty, do Simpson. E a árvore não aguenta e racha no meio. Não é fácil, não é nada fácil. Nossa, e você sabe que uma outra coisa que eu ia te falar é que essa questão de custar caro, essa própria ação de mudinhas, aqui há pouco tempo também, durante a pandemia agora no supermercado, numa grande rede de supermercado, você fazia só compra e na saída ficavam as meninas entregando mudinhas, né? Uhum. E eu fico imaginando, tudo isso também tem um custo. Se todo esse custo mal planejado de entregar muda no dia da árvore, de entregar muda como forma de promoção de um lançamento imobiliário, e dizendo que, porque você vai estar num lugar verde e tudo mais. Se todo esse dinheiro fosse melhor aplicado no planejamento das cidades e suas florestas urbanas, a gente já estaria ali num salto muito, muito alto, né? De evolução. Nossa, com certeza. A gente nota que esses eventos são muito populistas, porque o pessoal está lá naquele momento, compra as mudas, gera aí uma quantidade enorme de lixo, de resíduos, doa a muda e se livra. Ninguém quer, hoje em dia, ter um compromisso a longo prazo, né? Então, podia falar, olha, em vez de doar essas mudas, vamos adotar o canteiro central daquela região, vamos apoiar aquele grupo de plantio que cuida daquela praça, vamos fazer uma ação muito mais consciente. Se você já fizer isso, né, tenho certeza que você vai cativar ainda mais a clientela. Coloca lá uma plaquinha, né? Supermercados fulano ajuda na manutenção dessa área. Isso sim seria uma medida mais palpável, né? Só que é a longo prazo, né? As pessoas evitam ao máximo esses compromissos, né? Pessoal, é muito fácil você comprar, gerar o lixo, doar ali e acabou. Se você pegou uma muda de paineiro e plantou sem querer na frente da sua casa, o problema é seu. E vai virar um monstro e vai destruir tudo daqui a uns anos. E você vai ter que ir lá, e aí em São Paulo, no caso, vai ter que ir lá na Secretaria do Verde, um engenheiro vai ter que se deslocar até o local, vai fazer um laudo, você vai gastar, não faço ideia quanto está o custo aí, aproximadamente de 5 a 10 mil reais, às vezes, para cortar uma árvore desse tamanho, e assim vai, né? É um erro, né, que a gente comete. É um grande erro. Tem uma pergunta aqui da Audrey. Otton, as empresas estão mais conscientes sobre o meio ambiente e a sociedade cobra isso delas. Como colocar em prática essa consciência a ponto de fazer diferença na natureza? Audrey, um beijo, baiana, saudade. Bom, eu acho que a gente estava bem comentando sobre isso mesmo. Existem empresas e empresas, né? Tem empresas que exploram esse marketing verde e compram lá o produto da Amazônia, coitado, mas o senhorzinho lá da Amazônia está quebrando castanha de caju em trabalho praticamente escravo, né? Ele fala aqui que é sustentável, né? Então, nosso papel também é estar realmente fiscalizando, verificando se realmente são ações sustentáveis, né? E que as pessoas hoje em dia cobram muito isso. Então, por exemplo, as redes sociais têm esse poder muito grande. Por exemplo, esses dias eu vi um grupo de pessoas que boicotou um supermercado porque eles cortaram 40 árvores para construir o mercado. Os caras transformaram a vida do supermercado no inferno e os caras tiveram que falar que são sustentáveis e adotaram uma praça, uma área verde para cuidar e repor. Então, geralmente, tudo que gera custo, a gente tem que ficar bastante atento, né? Muitas vezes, né, esse marketing verde ele acaba sendo camuflado por alguma outra compensação e está escondido até atrás de um trabalho escravo, mas a gente tem que fiscalizar, tem que realmente estar atento a isso. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, eu não sei o nome, Ilka Puertas. Aliás, galera de Rio Preto que está entrando, muitos de vocês são biólogos, agrônomos também. Esse papo é super informal com o Otton, mas eu estou adorando que vocês estão aqui. Participem das próximas lives também. A pergunta é, como você enxerga a interferência das mudanças climáticas na agropecuária? Gostei da pergunta. Nossa, Ilka, um grande abraço. Minha querida amiga agrônoma formada comigo lá em Ilha Solteira. Eu venho observado que, para nós, vai ser um grande desafio, né?
Eu tenho, antigamente, quando a gente estava na faculdade, a gente estava estudando plantas mais produtivas, plantas resistentes a pragas e doenças, e hoje em dia a gente vem vendo, né, a pesquisa, estudando plantas que tolerem calores extremos, plantas que são tolerantes a longos veranicos, que é longos períodos sem chuva, né? Ou seja, a gente tem notado também, antigamente, quando a gente falava, olha, quando chegar outubro a gente planta tal cultura. Agora a gente já fala, quando chegar a segunda quinzena de outubro vem a chuva. Agora, ano passado foi chover aqui em dezembro, com uma chuva, vamos dizer assim, chuvas boas, né? Então, ou seja, nós que trabalhamos diretamente na área agrícola, vamos estar tendo que pesquisar e desenvolver as variedades mais adaptadas para essas condições, né? E driblar cada vez mais essas adversidades climáticas, como melhorar a irrigação, né? Investir em várias outras tecnologias, para que a gente não fique, infelizmente, a esmo, né? De uma condição climática e que não chova e a semente está lá, né? Mas, infelizmente, tudo isso está interligado, porque às vezes a gente está usando uma semente adequada, uma irrigação adequada, pode vir uma nuvem de gafanhoto da Argentina e comer tudo, né? Fala! Então, não tá fácil produzir, não, gente. Não tá fácil, não. Olha aí que complicação, né? Ô, Otton, quanto tempo, voltando um pouquinho lá na questão dos incêndios, a área foi desmatada, o incêndio levou tudo. Quanto tempo para a gente conseguir trazer aquilo de volta? Quanto tempo para reflorestar, para reviver uma área afetada por incêndio ou por desmatamento? Mila, isso é muito difícil da gente determinar, né? Então, por exemplo, se é um bioma, por exemplo, igual o do Pantanal, que as espécies que são ali são únicas, tanto da fauna como da flora, elas são endêmicas, ou seja, elas só existem ali. E se a gente causou um transtorno e quebrou esse ciclo, pode acontecer de nunca mais essa condição voltar ao normal. Por quê? Você pode ter quebrado todo o ciclo ecológico, né? Por exemplo, às vezes o jacaré não morreu, mas o que o jacaré come? Come um bichinho que morreu queimado, né? Então, num incêndio desses, pode demorar alguns anos, como pode demorar centenas de anos, como pode ser impossível voltar à condição natural, né? Porque muitas vezes a gente só nota o que é macro, né? A gente vê um macaco, a gente vê um jacaré, mas a gente não vê que realmente a grande biodiversidade do mundo é microscópica, né? Os micro-organismos que vivem no solo, principalmente nos primeiros centímetros de solo, que fazem os maiores efeitos, as maiores mudanças no mundo ocorrem nos micro-organismos presentes no solo, né? Imagina um solo queimado. Você já ouviu falar, por exemplo, deixa eu ver o termo aqui. Você já ouviu falar no fogo subterrâneo? Não, só em vulcão. O que é o fogo subterrâneo? Olha que loucura. Por que não conseguiram apagar o fogo lá no Pantanal? Porque o Pantanal, ele sofre anualmente fenômenos de cheia e seca. Cheias e secas. Isso vai acontecendo deposição de camadas de matéria orgânica. E isso é tão vivo, é uma atividade enzimática, uma atividade biológica tão grande, que isso é altamente inflamável. E quando iniciou-se o fogo do Pantanal, muitas vezes esse fogo você não está vendo esse fogo, mas essa matéria orgânica está queimando embaixo do solo, é um fogo oculto. Então, às vezes, o solo está queimando nas suas camadas de matéria orgânica, todos aqueles micro-organismos, toda aquela riqueza absurda que existe ali, está sendo degradado, né? Então, no solo também, todo o banco de sementes, que é o que faz a floresta voltar, pode estar sendo queimado. Então, isso é muito difícil da gente estimar, né? Então, muitas vezes, nem sempre a natureza vai conseguir sozinha, né? Algumas condições, se a gente deixar a área lá quietinha, só que você falar, homem, não entre aqui, deixa comigo, a natureza resolve. Isso acontece na grande maioria das vezes. A natureza tem uma resiliência absurda, mas muitas vezes existe a necessidade de fazer um enriquecimento, fazer um levantamento de ver quais eram aquelas espécies que estão ali
e reintroduzir essas espécies. Essas espécies, por exemplo, um exemplo, a lobeira, que ela dá um fruto que alimenta o lobo-guará, que é essencial para manter uma bactéria que ele possui no seu sistema digestivo. Então, imagina, essa ausência dessa fruta vai acabar com uma espécie animal, né? Então, como a gente comentou desde o começo, tudo está equilibrado, né? Essa quebra dessa homeostase faz com que o sistema, a balança pese para os lados e demore muito para voltar ao equilíbrio, né? Que maluquice, gente. Vai vendo. Por isso que, ó, pode estar estranhando aí, nem estou comentando essa babaquice que Bozo disse hoje aí, porque a natureza é tão incrível e daí gente como ele acaba se metendo, enfiando o pé pelas mãos e só piora tudo. Então nem vamos comentar. Ó, Tom, me chamou a atenção outro dia também num papo que eu ouvi seu, a questão de gente que faz a poda das árvores com shapes, né, com formas bacanas, como naquele filme Edward Scissorhands, que ele transforma as copas em personagens, em coisinhas, em corações e tal. E você tem uma explicação para isso aí que me chocou, que a vida da árvore, ela, que de repente eu teria uma vida de 30 anos, a vida dela diminui consideravelmente, né? Explica aí pra gente essa questão das podas. Até se você tiver amigos, você que tá aí na live com a gente, que faz essas podas bonitinhas e tal, pode ficar lindo, mas ouve o que ele vai falar agora. Presta atenção, galera. Bom, Mila, é perfeito, né, a gente entrar nesse assunto, né? Enquanto a gente está falando de Mata Atlântica, de Amazônia, de Pantanal, uma floresta, só que estava longe, a gente não tem tanta importância. Mas as nossas florestas urbanas, que são as árvores da nossa cidade, precisam de muito cuidado, né? E a árvore, ela possui, né, o seu potencial genético para atingir o máximo de desenvolvimento que ela merece, né? E aqui na área urbana, a gente esqueceu disso. A gente acha que a árvore é poodle, é marmita, é disco voador, e a gente faz aquelas podas horrorosas das árvores, né? E isso, eu falo, isso hoje em dia é o maior câncer da arborização urbana, são as podas, né? Uma árvore, embora exista a necessidade de podar as árvores, o que é uma poda? Uma poda, de acordo com os seus conceitos, é uma interferência agronômica no qual você retira galhos específicos para manter a saúde da árvore. Quando a gente esquece isso, em vez de cortar só um galho seco, um galho com risco de queda, um galho com cupim, não, a gente vai lá por a mel prazer e faz aquelas podas horrorosas, a gente reduz drasticamente a vida da árvore. Por quê? A árvore, ela também, como ela é da natureza, ela está em equilíbrio. Tudo que ela tem em cima está relacionado direto com o que ela tem na raiz também. Então, se ela tem aquela copa, ela tem uma grande quantidade de raízes, de estruturas da planta para se manter. Por quê? A árvore está lá com as suas folhinhas abertas, ela está lá fazendo um milagre da vida, que é a fotossíntese, né? O que ela faz? Ela pega todo esse CO2 presente no ar que causa o efeito estufa, de graça para a gente, absorve dentro das suas folhinhas, vamos voltar para a aula de biologia, faz um remeleixo lá dentro com a luz do sol e faz comida. Ela fixa o carbono. O que é fixar o carbono? Pega o CO2, que faz mal para a gente, transforma em lanche para a árvore. E ela come. E a gente vai lá? A gente vai lá e corta todas essas estruturas que são adequadas para fazer alimento da árvore. Então, o que acontece? Ela vai gastar toda a energia que ela tem para se reenfolhar de novo. Então, ela vai pegar toda a energia, porque ela está sentindo fome. Porque as folhas que fazem a comida. Aí ela gasta toda a reserva que ela tem para reenfolhar. Você vai lá e faz uma outra poda. Depois você vai lá e faz isso de novo chega um ponto que ela não tem mais onde tirar alimento. Porque são das folhas. E ela morre, né? Então uma árvore que duraria aí uma árvore urbana que dura aí em média 30 anos, ela vai viver 8 anos ou menos, porque ela não vai aguentar. Ela falou, o quê? Eu vou reencarnar em outro lugar, porque aqui não tá dando certo, não. Não dá pra viver assim, né? Coitada, Otton, você fala assim, eu fico tão triste, nossa senhora, porque é triste, né, gente? Você vê algo que teria uma vida de 30 anos reduzir para 8, 9, é bastante, né?
Nossa, e você vê, pode notar, pessoal, essas árvores que a gente poda constantemente, fica dando esses formatinhos, dá uma olhadinha nos galhos dela, já estão todos podres, o sol que bate direto ali causa queimaduras, né? Estruturas da árvore que eram para ser permanentemente dentro da sombra, quando expostos à iluminação, eles causam lesões, e essas lesões são como machucados, ficam como feridas abertas, e são portas de entradas para micro-organismos, para pragas e doenças, e para causar um apodrecimento da árvore. Aí, para piorar, a gente vai, e além de fazer essas podas, que são extremamente desnecessárias, né, que a gente fala, corte apenas o que é essencial, o que está atrapalhando, deixa a árvore crescer. A árvore foi feita para ser árvore, para fazer sombra. Se você planta uma árvore e fica podando, não planta. Não Planta um bonsai, planta uma árvore de plástico, né? Aí a gente não está contente, a gente vai lá, porque essa árvore está muito grande, ela tem risco de cair. Ela só vai cair se você for lá e cortar, como a gente vê em volta aqui da área urbana, corta totalmente as raízes ao redor da árvore e acimenta tudo. Aí dá um primeiro vento, a árvore cai mesmo, gente. Raiz foi feita para fixar a árvore, né? Que nem eu comentei. Imagine um jogador de basquete de 2,5 metros, calçando 34. Não para em pé. Aí as pessoas vão e colocam aqueles tubos também, aquela coisa horrorosa. Faz a árvore. Gente, a raiz da árvore na natureza não foi feita dentro de tubo. Então, não coloque tubo, pelo contrário. Vamos fazer um movimento de libertação das árvores. Vamos quebrar o cimento em volta das árvores aí, vamos deixar, vamos queimar sutiã e vamos usar árvores livres. Vamos deixar um espaço aí, pessoal. Liberar as árvores, todo mundo nas ruas amanhã. Otton está convocando. Pessoal, vamos deixar no mínimo 1 metro quadrado em volta. Deixa ali 1,20 m na sua calçada, né, que a lei exige para acessibilidade, para passagem de um cadeirante. O restante pode ser, sim, deixado para árvore, tá? E ao contrário, se você deixar esse espaço para a árvore respirar, para essa árvore absorver a água, essa árvore não vai quebrar a sua calçada. Por quê? Ela tá recebendo tudo aquilo que ela precisa. Ela não precisa sair quebrando, levantando suas raízes para buscar água, para fazer trocas gasosas. Porque ela tem ali, planta uma graminha ali, faz né? Só não pode reclamar que vem o cachorrinho fazer cocô também, é adubo, faz parte. Claro, e assim, todo mundo você tem que se conhecer para saber sobre a sua árvore, sobre a sua planta até dentro da sua casa. Eu tenho meu cactus quiano, que eu sou uma pessoa que se eu tiver que ficar todo dia assim, eu viajo. Agora na pandemia não, mas a minha vida normal, eu não consigo ter aquele cuidado diário. Então eu fui, pesquisei, perguntei, conversei com pessoas, eu quero ter uma planta na minha casa. E aí me disseram para ter árvore da felicidade, macho e fêmea plantado junto, ou cactus, porque é proteção e tal. E eu acho o cactus lindo, ele é tão lindo que eu dei o nome dele de Quiano. Não deu para eu fazer hoje essa live perto dele, mas eu vou postar uma foto dele aí para vocês. Olha só, tia Wanda lá do Paraná, professora de biologia, vai estar aqui com a gente em breve também. Tá mandando um beijo para você, Otton, e dizendo que lá no Paraná o problema é com a poda das araucárias. O Danilo Costa, de novo, está dizendo aqui que deveriam ensinar tudo isso que você está falando nas escolas ao invés do Teorema de Pitágoras. Concordo. O dia que você montar um colégio que não tem Teorema de Pitágoras, tamo junto, tá? E outra coisa, gente, essas podas, bolo, assim, como o Otton tá falando, tão cafona, galera. Esquece isso daí, isso é fora de moda, é feio, é cafona mesmo, né? Otton, antes da gente partir para o final, é verdade que no Brasil, 150% dos casos de Covid aumentam em áreas próximas a incêndios, a queimadas? Olha, Mila, eu não tenho certeza em relação a esse número, mas um fato que a gente vem observado e até vivenciado na prática, né, é que devido a essas cidades, né, que estão muito próximas a essas áreas que estão ocorrendo muitos incêndios, o que a gente vem notado? Aqui, por exemplo, em Rio Preto, houve um grande incêndio do dia 9 ao dia 12, no qual uma grande floresta, né, uma região florestal, com mais de 390 hectares foram queimados. Durante esses 4 dias, aqui ficou me lembrando São Paulo, porque aí eu não aguento ver
não vejo o céu, né? Não vejo a lua, não vejo as estrelas. E nós ficamos com essa massa cinzenta na cidade. E o que a gente notou? Que essas pessoas, devido a essa poluição, por causa dessa queimada, ficaram com os olhos e com os narizes muito irritados. Essa região de mucosa, quando fica muito em contato com essa poluição, a gente estimula, o nosso nariz fica escorrendo mais, o nosso olho fica lacrimejando. Então, essa condição de a gente ficar com as mucosas abertas, cheias de muco, elas favorecem, por exemplo, que o vírus grude mais rápido. Então, eu não tenho certeza em relação a esse número, mas já li alguns trabalhos dizendo que existe, sim, uma correlação entre áreas de incêndio e Covid, né? Vi também que houve um grande aumento de casos de Covid em tribos indígenas na Amazônia, onde as áreas estavam próximas às áreas de incêndio. Tá, eu já não sei se o pessoal que foi apagar o fogo que levou o Covid para os índios, ou se realmente... mas essa questão, assim, eu li por um médico mesmo dizendo que essa irritação das mucosas deixa uma porta aberta para que o vírus entre mais fácil. Olha só, como a Simone escreveu aqui. A Simone, um beijo para a Simone também, que está lá em Goiânia. Ela falou assim, nossa, quanta desinformação eu tinha sobre árvores, né? E eu senti a mesma coisa quando assisti a live do Otton outro dia. E eu falei, não, eu acho que é um papo que a gente tem que ter. E não é só uma vez, não. É como eu estava dizendo, se a gente puder usar todo o espaço que a gente tem para fazer esse tipo de ação, eu já olho para que ano diferente. Hoje eu saí, fui treinar, olhei para as árvores da minha rua diferente. A gente já vai mudando o nosso olhar. E isso é super importante, né? Otton, voltando um pouco a falar sobre o que vocês, agrônomos, eu sei que você já deu aula, você ainda é professor também, né? Como é que instrui as pessoas hoje, nas universidades, nas escolas, sobre essa questão das florestas urbanas, como fazer o plantio de árvores nos canteiros das cidades, que tipo de árvore usar? Como é que acontece esse trabalho? Perfeito, Mila. Eu, ultimamente, eu dei uma aposentada nas chuteiras, né? Estou me dedicando, estudando muito. Como a gente está aqui no viveiro municipal, e o conhecimento, a sede que a gente tem de aprender é tão grande, a gente fica estudando muito arborização. Então, a gente tem focado muito nisso, né? E o que a gente vem fazendo é um trabalho de sementinha, um trabalho de educação ambiental, né? Por exemplo, todas as escolas municipais ao longo do ano visitam o viveiro e a gente passa um tour completo e tenta colocar na cabecinha deles, né? Eles falam para mim, ô tio, a árvore lá de casa meu pai mandou portar quadradinho. O que acontece? Eu gostava de brincar embaixo, agora não tem mais sombra. E aí é a hora que a gente aproveita e fala, olha, tá vendo? Não adianta nada você plantar 1000 mudas. Se você plantar e cuidar da árvore na frente da sua casa, você vai estar ajudando muito mais. Imagina se todas as casas tivessem uma árvore plantada na frente, uma única árvore é o seu trabalho. Aí as pessoas falam pra gente aqui, né, reclamam, mas então a prefeitura tinha que dar desconto no IPTU, eu tinha que ter algum benefício porque a árvore faz sujeira, né, dá vontade de matar essa pessoa, né. Então, assim, é mais que sua obrigação ter, né. Se a gente tivesse um corredor de árvores, né, um corredor ao longo de toda a cidade, vocês iam ver a quantidade de benefícios que iam proporcionar, né? Um trabalho de uma pesquisadora que trabalha com a gente, a Isadora, ela comprovou, né, que tanto ela como o orientador dela, o professor da Exalc, o professor Demóstenes, que a gente conseguisse obter, no mínimo, 20% de projeção de copa. O que é isso? Se a gente olhar a cidade por cima e a gente tiver 20% da área da cidade sombreada, nós vamos começar a ter urbanos absurdos. 20% só, Mila. Nós vamos ter economia de energia, tá? Porque uma árvore borrifa 300 litros de água por dia, né? A árvore é um ar-condicionado que trabalha de graça para você, né? Nós vamos ter, a cada R$1 investido em arborização urbana, a gente economiza 5 em saúde, tá? Por causa de problemas respiratórios, por causa de estresse. Os bairros mais arborizados de São Paulo são os bairros considerados os bairros mais felizes. Durante a quarentena,
A pessoa gosta de fazer caminhada onde? No parque, na árvore. Você não aguenta ficar... Se alguém ficou a quarentena fazendo esteira dentro de casa, a pessoa ficou maluca, né? Problemas de estresse, problemas respiratórios, problemas emocionais, depressão, tudo isso é diretamente proporcional com as árvores, né? Uma árvore, corredores plantados de árvore sombreiam o asfalto e diminuem a temperatura das cidades. Essa questão do macroclima, né? Vai lá meio-dia, enquanto a temperatura está 38 graus, na sombra de uma árvore a temperatura está aproximadamente 33, uma diferença de 5 graus. Vai lá em média a temperatura do asfalto, está 70. Então imagina toda essa árvore cobrindo esse asfalto e não deixando esse raio de sol ser absorvido para aquela estrutura preta. A gente sabe que o preto absorve calor, né? Então a gente tem até a economia no asfalto já é diretamente constatado quando uma rua é arborizada. Essa rua precisa de menos recato. Então olha o tanto de benefícios que a gente tem. Então do mesmo jeito que a gente tem uma árvore, que a gente tem um micro-ondas, uma geladeira, que são essenciais para nossa casa, essencial deveria ser obrigatório todo mundo ter uma árvore também. Sua árvore de estimação. Deveríamos, mas, como diz a Verusca, minha amiga querida Letiu aqui, seria ideal se houvesse espaço suficiente para isso, né? E aí vem, por exemplo, a gente mora em apartamento e tal. Talvez a solução fosse o quê? Você reunir as pessoas da sua rua e não vamos deixar cortar as árvores, vamos dar um jeito de salvar, vamos, né? Não vamos plantar também coisa em frente de casa, que você vai destruir a calçada, que é uma via pública, as pessoas transitam por ali. Então, tem sempre uma forma de você ajudar, né? Até se você mora em alguma área muito, muito central, onde você não consegue plantar em frente da sua casa, efetivamente. Mas aí você pode ter pequenas mudinhas na sua janela, quiano, um cactus, alguma coisa. Isso também já traz, além de tudo, muita alegria, né, Otton? Você tem razão em tudo que você falou. Aprendi hoje que devemos gongar pessoas que fazem essas podas esdrúxulas. E aquelas pessoas que fazem fulano love cicrano nas árvores. Isso daí você está machucando a árvore, é verdade isso? Porque quando a gente... Não, com certeza. Você tá machucando a árvore. É real essa? Ah, não, com certeza, né? Vamos, gente, fazer desenho, faz a declaração, gente, compra um buquê, vamos ser um pouco mais romântico, né? Não vamos pintar a árvore de branco também, ou coisa cafona, brega, gente. Cidadezinha pequena, em volta do cemitério, tudo pintado de branco. Época da Copa do Mundo de verde e amarelo. Gente, ridículo. Isso você está machucando as árvores, né? Tem estruturas, né, chamadas estruturas maravilhosas que estão presentes nas cascas das árvores, que são importantes para elas, que são responsáveis pela troca gasosa, pela saúde das árvores. Então, se a gente está pintando com cal, com calcário, se a gente está alterando o pH e influenciando essas árvores, não vamos fazer isso. Deixa a árvore ser árvore. Olha o tronco do pau-ferro, olha o tronco do pau-mulato. Vamos contemplar, né? Vamos assistir mais a Nanda Apple aí, que ela é uma fofa, né? Coisa legal pra caramba, adoro ela. Vamos ser felizes, vamos deixar as árvores trabalharem de graça pra gente. A única coisa que elas pedem, elas estão lá de graça fazendo um serviço. Ontem eu li um artigo que eles tentaram precificar. Quanto custa o benefício que essa árvore me dá se ela fosse uma pessoa? Eu vi que no artigo o pesquisador... aquela árvore, se a gente fosse pagar um salário para ela pagaria em serviços ambientais mais ou menos $2.700 por ano. O trabalho que ela faz de purificar o ar, de melhorar as condições climáticas, de borrifar umidade, né? De proporcionar sombra, tudo isso ela dá de graça pra gente. A única coisa que a gente tem que fazer é respeitar ela um pouquinho. E eu vou aqui respeitar o horário do Instagram. Infelizmente, a gente já tem que finalizar esse papo. Eu amei. Um beijo enorme. Temos 25 segundos. Você volta? Pode me chamar que eu volto sim, com certeza. Se o pessoal quiser. Um beijo. Beijo, pessoal. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada por tudo isso que você ensinou pra gente hoje. Um abraço a todos. Beijão. Beijo. Tchau, Totito. Tchau, tchau.